Então vamos direto para a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Estamos naquela série de pregações da carta de Paulo aos Gálatas. E vamos ler do versículo 23 até o 29. Gálatas 3, 23 a 29. Então hoje nós vamos falar uma coisa muito importante. Você fique atento. Muito atento a isso que nós vamos falar, para que você entenda. Quando nós afirmamos que estamos na nova aliança, que as coisas mudaram, esse texto vai falar muito a respeito disso. Todos acharam? Posso ler? Versículo 23, olha, preste atenção, olha, entenda isso, em nome de Jesus, entenda isso. Mas antes que viesse a fé. Mas como, pastor? Todos aqueles irmãos do Velho Testamento não tiveram fé? Como é que Paulo fala antes que viesse a fé? Continua. Estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de revelar-se. Então, uma fé que no futuro iria se revelar. De maneira que a lei nos serviu de condutor, nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar. Deus querido, Deus que cuida de nós, estamos dependentes do Teu Espírito, Senhor, para falar esse assunto sério. Assim nos dê revelação da Tua palavra, abra o nosso entendimento, nos permita ver. Às vezes o nosso coração traz tradições, coisas antigas, arraigadas, que cria um véu para nos impedir de ver aquilo que é novo. Mas que essas teias velhas, esses véus, sejam removidos pelo Teu Espírito. Assim nós oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então a mesma pergunta, por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Eu repito muito isso. Sabe, um dia, quando você estiver diante de uma situação, aí vai vir no seu coração, sabe por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? De tanto que você me ouviu. Então por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Paulo fundou as igrejas da Galácia, pregou o evangelho da graça de Deus, ensinou tudo sobre a fé em Jesus Cristo e a graça de Deus. E chegou os judaizantes, o pessoal da lei, e disseram assim para os Gálatas, se introduziram na igreja, e disseram assim, olha, só o que Cristo fez, esta graça não é suficiente. Você tem que se circuncidar, guardar o sábado, praticar as festas da lei, voltar para a velha aliança e ajuntar as duas coisas, para que houvesse salvação. Só o que Cristo fez não foi o suficiente. Eu tinha que voltar para a lei, praticar a lei, e associar isso mais Cristo para poder ter a salvação. Então Paulo fala no capítulo 1, versículo 6, estou admirado de vocês, com vocês, porque vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça, para outro evangelho. Então o que é ser chamado na graça? Deus me chama e me revela o evangelho, como chamou Paulo. Paulo está perseguindo a igreja, vai aprisionar alguns da igreja. Deus se revela para ele, chama ele para ser apóstolo.
sem ele estar procurando por Jesus Cristo. Então, os Gálatas foram chamados na graça, para viver debaixo da graça. Eles estavam deixando isso de lado para cair para outro evangelho, o evangelho da lei, para cair para o judaísmo, voltar para a velha aliança. Então, o homem é salvo pela graça de Deus. O que é ser salvo? Já expliquei. Salvação tem duas etapas. A primeira, ela acontece aqui na minha vida agora, aqui na terra. E na sua segunda etapa é quando eu deixar esse corpo, eu vou entrar no céu e viver eternamente com Jesus Cristo. Então a salvação começa nesta vida. Eu não conhecia Deus, o diabo reinava sobre a minha vida, eu tinha minha religião e não sabia nada de Jesus Cristo. Quando eu encontrei Jesus Cristo, criei nele de todo o coração, ele me salvou, ele é um salvador presente, ele me libertou da condenação eterna, eu não sou mais condenado, me libertou das mãos do diabo. E se eu era preso em cadeias, em prisões, ele me arrancou de tudo aquilo e me salvou. A salvação começa nesta vida aqui agora. Então, se eu digo que sou salvo, estou declarando: fui liberto do império das trevas. Eu não vou para culto de libertação de forma nenhuma, porque é negar aquilo que o evangelho me propôs, a libertação. Se eu digo que sou salvo, eu estou afirmando: todas as cadeias que me prendiam não prendem mais. O diabo mandava na minha vida, agora não manda mais. Cristo me salvou, sou uma nova criatura, o Espírito habita em mim, sou salvo, e quando eu deixar esta terra, eu vou viver eternamente. Isso é ser salvo. Então eu sou salvo não é porque eu fiz esforço, eu fiz jejum, ou subi num monte, ou porque peguei a rosa orada, ou o lenço com suor, ou bebi a água ungida, ou peguei um óleo de Israel, ou água do Rio Jordão. Isso não salva ninguém. Isso é feitiçaria que entrou na igreja, é misticismo. Eu sou salvo por esta graça de Deus. Eu não tenho participação na salvação. Cristo fez tudo por mim. Quando eu creio nele, ele me dá de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então o homem não ajuda em nada a ser salvo. A salvação é pela graça. Paulo ensinou isso, e os Gálatas estavam deixando isso de lado e voltando para o evangelho, como Paulo diz: o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Uma coisa pervertida perdeu a pureza, está contaminada, elemento estranho entrou ali. O qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo alerta: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Então presta atenção, pode ser quem for, se vier pregar o evangelho que não é o evangelho da graça de Deus, que não centraliza tudo na obra da cruz, na pessoa de Jesus Cristo, não mostra tudo que Cristo fez, então é o evangelho da perturbação, vai trazer perturbação, é o falso evangelho, parece que é, mas não é. Então o que Paulo orienta a fazer? Seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Então Paulo era firme, era duro. Ele sabia que o evangelho da graça é o que salva o homem e liberta o homem totalmente. E os Gálatas se desviaram, caíram para a lei, caíram para a velha aliança, estavam misturando as coisas. Então Paulo vai escrever esta carta, mostrar que o homem é justificado não por guardar a lei não justifica ninguém, e quer trazer os Gálatas de volta ao princípio, à sobriedade. Então Paulo vai tecer várias considerações sobre a justificação, sobre a libertação da lei, sobre as duas alianças, e nós chegamos nesse texto aqui. Olha, está claro isso na sua Bíblia, olha bem, versículo 23 do capítulo 13. Mas antes que viesse a fé, Paulo está dizendo que uma fé não havia vindo ainda. Então uma fé não havia vindo ainda, olha lá:
Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nelas encerrados para essa fé de futuro que havia de vir. Então, Paulo está dizendo que antes que essa fé que de futuro haveria de vir, todos nós estávamos debaixo da tutela da lei, vivíamos debaixo da lei, escravizados pela lei. Mas uma fé futura iria vir. Então a pergunta é essa: mas o pessoal do Velho Testamento não creu? Abraão não creu? Gideão não creu? Né? Josué não creu? Eles creram, eles tiveram a fé na época deles, com o conhecimento que eles tinham de Deus. Mas o que eles entenderam do Novo Testamento? Jesus veio milhares, séculos e séculos depois. Eles tiveram uma pequena compreensão de um Redentor que viria num futuro. Mas o que eles entenderam do Evangelho? O que eles entenderam da obra da cruz, do novo nascimento, da justificação pela fé? Nada, meus irmãos. Nada. O que eles tinham de escritura na mão naquele tempo para crer? Então você tem que entender uma coisa: aqueles irmãos do passado foram heróis da fé. Eles creram na forma do entendimento deles para aquele tempo. Mas quando Jesus Cristo vem, Ele morre na cruz, Ele estabelece uma nova aliança, Ele traz novas informações, surge o Evangelho. Então essa fé que Paulo está dizendo que de futuro haveria de vir, não é a fé do Velho Testamento que todos eles tiveram. É a fé trazida por Jesus Cristo, a nova aliança, as novas informações, o Novo Testamento que Cristo fez por nós. Então é isso que Paulo está mostrando. Gálatas, vocês estão querendo voltar para a velha aliança. Veio uma nova fé trazida pelo Evangelho. Então quero voltar com você alguns textos da velha aliança para você entender isso. Porque o conhecimento que nós temos hoje com a palavra completa, o Novo Testamento completo, nós vemos hoje muitas coisas que eles do Velho Testamento não viram, não enxergaram, não compreenderam. Pode ter compreendido uma pequena coisa, uma pequena sombra, mas hoje eles estavam antes da cruz, olhando para frente, para a cruz que viria no futuro. Mas hoje Cristo já veio, nós olhamos, a cruz é o nosso passado, já passou. Nós olhamos para frente, nós temos novas informações da palavra de Deus. Então vamos ver alguns textos do Velho Testamento. Vamos lá, Gênesis 12. Textos que são muito pregados, né? Gênesis 12. Então aqui Deus está chamando Abrão. Não era Abraão ainda, o nome dele foi mudado depois. Ora, disse, versículo 1, Gênesis 12, ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão, Abraão creu e Abraão obedeceu. Agora, o que Abraão entendeu de Deus? Olha, Deus me chamou e falou que através de mim vai ser bendita todas as famílias da terra. Agora, repare bem a cabecinha de Abraão. Abraão ainda no futuro deu um montão de mancada, ele mentiu, ele falou fez um montão de coisa errada, teve um filho com a escrava. Mas na cabeça dele aqui, o que ele entendeu da nova aliança? O que ele entendeu? Ele sabia que dele seria abençoado todos os povos da terra. Mas o que ele entendeu da cruz de Cristo? O que ele entendeu da ressurreição? O que ele entendeu do novo nascimento, do Espírito Santo? O que ele entendeu da redenção? Nada. Se viu alguma coisa, foi uma pequena coisa que de futuro, lá longe. Mas ele teve fé para o conhecimento que ele teve naquele tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Ele teve fé, ele largou, saiu da sua parentela, fez todo aquele percurso, teve Abraão, Isaac, passou por aqueles altos e baixos todos, foi um homem de fé. Mas o que ele entendeu? Cristo em nós, esperança da glória. Que fé de futuro que havia de se revelar, que Paulo está dizendo aos Gálatas. Vamos ver outro texto. Josué capítulo 1. Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio,
Josué, capítulo 1. Moisés havia morrido e Deus vai introduzir o povo na terra. Então Deus faz promessas aqui para Josué. Versículo 1 do capítulo 1 de Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás com que este povo herde a terra que sob juramento prometido dará aos seus pais. Então somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Lei que meu servo Moisés ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor é teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então Deus chama Josué, assume o lugar de Moisés. A terra está diante de você. O que era essa terra? Você vai ver que tem uma medida a terra. Era uma terra física, limitada. Eles tinham que entrar lá. Então Deus fala para Josué: Josué, você seja forte, corajoso, procura fazer com que tudo aquilo que está escrito na lei que Moisés, meu servo, ordenou. Ser forte, corajoso. Agora presta atenção, o que Josué tinha diante dele? Uma terra física, uma extensão territorial limitada, que não era muito grande, e que tinha os inimigos lá. Era ali que ele tinha que entrar. A coisa é física, a batalha é física. Agora, o que Josué era um homem de guerra? O que ele entendeu de Jesus Cristo e da cruz? O que ele entendeu da redenção do Calvário pelo sangue? Nada. Tinha inimigo onde ele tinha que entrar, e ele tinha que pelejar e lutar e batalhar e usar a espada. Deus era com ele, tinha que expulsar aqueles inimigos da terra. Era isso era o chamado dele. O que ele viu da nova aliança? Nada. Ele era um homem de fé, ele entrou na terra, mas não conseguiu possuir tudo. Se você for ler os últimos capítulos de Josué, Deus vai dizendo que Josué fez uma grande obra, mas ainda faltou muito território para conquistar, que ele não conseguiu tomar a terra toda. Ele cria Deus, ele cria nessas informações que Deus deu para ele naquele tempo. Vocês estão entendendo ou não? Mas o que ele poderia dizer? Cristo em vós, esperança da glória. O que Josué poderia dizer? Não sabeis que vocês são santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós? O que ele poderia falar sobre a redenção espiritual? Nada. Porque ele não tinha compreensão. Milhares e milhares de anos depois é que Cristo havia de vir ao mundo e trazer a nova aliança. Então foi uma pessoa de fé? Foi. Mas ele não teve o conhecimento que nós temos hoje, com o Novo Testamento na mão. Vocês estão entendendo? O território que eles tinham que entrar era um território físico. O que é a terra prometida no Novo Testamento? É o Evangelho. Não tem limites essa libertação. É uma coisa gigantesca que te leva para a eternidade. Não é um território físico. É um território espiritual que Cristo nos introduz lá através da sua morte na cruz. Lá, a terra prometida para eles estava cheia de inimigo. A terra prometida, que é o Evangelho, o inimigo já foi derrotado, já foi destruído, já foi despojado. Eu não tenho que lutar. Jesus me introduz na terra. Vocês estão entendendo ou não? Que fé de futuro que ia vir que Paulo está dizendo? Eles tiveram fé, mas não era a fé produzida pelo Evangelho, porque eles não tiveram compreensão profunda do Evangelho. Vamos ver outro texto do Velho Testamento. Juízes, vamos ler. Josué, Juízes, é o próximo livro, capítulo 6. Todo mundo fala de Gideão. Gideão venceu com 300 homens. Tudo bem, ele teve fé, foi tudo muito bom. Vamos ler Juízes, capítulo número 6. Vamos ler a partir do versículo 11. Então
O povo de Israel fez muita coisa errada, pecou, Deus entregou eles na mão dos medianitas. Eles estavam passando necessidade, pobreza. Eles plantavam, os medianitas vinham lá, tomavam tudo deles, levavam o gado deles embora. Então, eles estão oprimidos. Aí Deus vai chamar Gideão, olha lá. Versículo 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias, Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu, parecido com Josué? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu. Não estava nem crendo, e que me falas, né? E ele fez e põe a lã, e a lã ficava molhada com o sereno, e a lã ficava seca, aquela coisa de incredulidade. E no capítulo 7, depois de Deus ter eliminado milhares de pessoas que eram tímidas, que não eram gente de batalha, no capítulo 7 Gideão venceu os medianitas com 300 homens. Ele teve fé, aconteceu tudo isso, aconteceu, está aqui na Bíblia. Qual era o problema de Gideão? Nós estamos passando fome, vamos lutar contra um povo físico, vencer eles para ter comida. Isso é o que estava na cabeça dele. O que Gideão entendeu da cruz do Calvário, do sangue derramado? Na visão dele, tem um medianita, é meu inimigo, eu tenho que lutar, nós vamos matar ou morrer. É isso que estava na cabeça dele. O que ele entendeu da redenção, da obra da cruz? O que ele entendeu do novo nascimento, de ser templo do Espírito Santo, de ser corpo de Cristo? O que ele entendeu de igreja? Essa igreja nem existia nesse tempo. A igreja vem existir no Novo Testamento. Essa palavra igreja vem existir no Novo Testamento. O Velho Testamento é só judaísmo, tudo gira em torno do judeu, do povo de Israel, dos hebreus, tudo gira em torno deles. O que ele entendia de igreja, de arrebatamento de igreja, da volta de Jesus Cristo? Não entendia nada, ele não sabia nada dessas coisas, mas teve fé, teve. Mas não era essa fé que de futuro havia de vir. Vocês estão entendendo, não? Não era isso, ele creu, poxa, mas ele não entendeu nada da nova aliança. Só mais uma coisinha, vamos lá, 2 Reis, Juízes, né? Vai indo para frente, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, capítulo 5, vamos ver lá os mergulhos de Naamã, que é tão pregado, né? Tão pregado. Naamã, capítulo 5 de 2 Reis. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor lhe dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso, né? Era um homem muito famoso, porém leproso. E tinha uma serva lá que disse assim para Naamã: não vou ler tudo, se o senhor fosse lá em Israel, lá tem profeta e tem Deus em Israel. Então ele vem lá e Eliseu está lá, ele vem procurar Eliseu com aquela coisa toda, trouxe bastante presentes, bastante coisa. Ele esperava que Eliseu ia chegar, falar com ele, passar a mão nele, fazer um ritual todo, né? Aquele ritual todo, né? Dar uma aguinha orada para ele, fazer uma coisinha assim, passar a mão e fazer aquela coisa toda que todo mundo espera. Mas Eliseu chegou para ele e falou: olha, nem apareceu. Mandou Geazi, que era servo dele, e falou assim: fala para Naamã dar 7 mergulhos no Rio Jordão, e ele vai ficar curado da lepra. Aí o Naamã falou: poxa, eu esperava que ele ia fazer tanta coisa, mandou mergulhar no rio, lá onde eu moro não tem rio melhores que esse, e ia indo embora. Aí o seu conselheiro falou: mas Senhor, por acaso ele pediu para o senhor alguma coisa demasiadamente difícil de se fazer? Vai lá. Convenceu ele, ele foi, mergulhou, e no 7º mergulho ficou curado da lepra, e foi feliz para sua terra. Tentou dar presentes e riquezas para
para Eliseu. Eliseu não quis, mas Geazi foi lá e mentiu, conseguiu alguma coisinha, a lepra pegou nele, e aconteceu tudo isso. Não aconteceu tudo isso? Não houve fé em tudo isso? Houve fé, não está na palavra de Deus. Mas o que Naamã conheceu de Jesus Cristo? O que Naamã entendeu da obra da cruz? Ele só disse assim: agora eu sei que há Deus em Israel. Vocês estão entendendo? O que Naamã conheceu da igreja? Nada. O que Naamã conheceu do arrebatamento da igreja na segunda vinda de Cristo? Nada, absolutamente nada. Ele teve fé. Elias tinha fé, sim. Mas o que eles conheceram da nova aliança? Nada. Mas tiveram fé para aquele tempo, do conhecimento que eles tinham de Deus. Vocês estão entendendo? Então, pegar a igreja e voltar para esse tipo de fé, para essa mentalidade, e ficar o tempo todo aqui, é um grande engano nos dias de hoje. Deus inspirou tudo isso aqui? Inspirou. Deus registrou tudo isso? Registrou. Foi Deus que agiu? Agiu. Mas agora Deus vem em forma humana estabelecer uma nova aliança, tudo diferente. Ele vem anular, cancelar o fim da lei, é Cristo, para estabelecer uma nova aliança. Está claro isso na sua mente? Você não perdeu o ponto? Está bem claro? Eles tiveram fé, mas é claro, mas não essa fé que de futuro havia de vir. O que estava acontecendo com os Gálatas? Essa fé de futuro já havia vindo através de Cristo, e eles estão largando esta fé evangélica e voltando para a fé da lei, para aquele nível de fé, deixando a graça de Deus e voltando para aquilo que é a velha aliança. Então vamos ler lá agora, volta lá para Gálatas, Gálatas capítulo 3, vamos ler aquilo com calma e tentar explicar. Então Gálatas 3, né? Está ficando claro isso na sua mente? Então o que aconteceu com os Gálatas? Eles saíram da graça e estavam se voltando para o judaísmo. Então Paulo escreve essa carta para trazê-los de volta, e vai trabalhando, ensinando como a coisa mudou, o que é o evangelho da graça, o erro que eles estão cometendo. Então olha que Paulo fala no versículo 23 de novo, leia com entendimento. Mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro havia de revelar-se. Então, antes que viesse essa fé da nova aliança, todos estávamos debaixo da tutela da lei. A lei governou todo o Velho Testamento. Todo mundo estava debaixo da tutela da lei. Para essa fé salvadora, essa fé que vem da graça de Deus, que havia de se revelar no futuro. Então todos estavam debaixo da lei. A lei como um juiz, como eu preguei na semana passada, a lei foi dada para mostrar o pecado do homem, a fraqueza da carne, mostrar a incapacidade do homem de servir e agradar a Deus por esforço próprio. Então todos estávamos sob a tutela da lei. Versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de condutor, de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé em Cristo, por essa fé que havia de vir, e não pelas obras da lei. Então a lei foi um condutor. A lei mostrou que o homem era incapaz de agradar a Deus, que precisava de uma coisa mais forte para libertar ele. E Cristo vem, cumpre a lei, nos liberta da lei, quebra o poder do pecado e nos salva, nos justifica. Isso era mais forte que a lei. Se cumpriu em Jesus Cristo. De maneira, versículo 24, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então a fé veio, essa fé que vem por Jesus Cristo, essa fé que vem pela nova aliança, esse novo conhecimento através do sangue de Jesus, a fé evangélica produzida pelo evangelho. Todos eles tiveram a fé no Velho Testamento, mas o que eles tiveram da visão do evangelho como nós temos hoje? Absolutamente nada, quase nada. Mas Cristo vem, cumpre a lei,
vai para a cruz, é o último sacrifício da lei, justifica o pecador, redime o pecador, liberta o pecador, põe o Espírito Santo dentro do pecador, surge a igreja, a noiva de Cristo, que vai se casar com ele, que é a igreja, coisa maravilhosa, linda, que o pessoal da velha aliança não viu, não enxergou e nem entendeu. Então, quando esta fé vem, o que Deus faz? Nos tira do aio, do condutor, nos liberta da lei, nos justifica, estabelece a nova aliança, o Novo Testamento. Olha lá o que ele fala depois, versículo 24: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados lá por fé, por essa fé que havia de vir, essa fé que Cristo trouxe. Agora olha o versículo 26, olha esta fé que veio: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante o quê? A fé em Jesus Cristo. Então esta fé veio, eu sou arrancado do aio da lei, agora eu sou justificado pela fé em Cristo, e por essa fé em Cristo eu me torno um filho de Deus. Pela graça de Cristo eu me torno um filho de Deus, através desta fé que de futuro havia de se manifestar, que veio trazida por Cristo. O que os Gálatas estavam fazendo? Presta atenção, meu irmão. Eles estão deixando todo esse tesouro de lado, voltando para ter a mentalidade do passado. Vocês entendem isso ou não? Sim ou não? Você não vê esse mesmo quadro nos dias de hoje? Não vê? A mentalidade do passado, a velha batalha do passado com os inimigos, as velhas coisas da lei, tudo é as campanhas, os votos, tudo baseado naquela velha mentalidade. E não consegue entender essa fé que de futuro veio através de Jesus Cristo, que nos justifica, que nos liberta da lei, nos torna uma nova criatura, nos salva, justificados pela fé, nos liberta da mão do diabo, nos torna verdadeiros filhos de Deus. A fé que de futuro havia de revelar-se. Então, eu afirmo que essa fé está revelada no Novo Testamento. A coisa se abriu. Pergunta para qualquer teólogo mesmo, pode perguntar se tudo não mudou com a vinda de Cristo. Pode perguntar, quem entende. Pergunta se tudo não mudou, se o quadro total mudou, se tudo não mudou com a vinda de Cristo. Mudou. Olha o que ele fala, versículo 26: pois todos vós sois filhos de Deus. Como? Mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é a coisa mais... Veja bem, existem muitos Cristos. Um pode crer no Cristo que está lá na casa da macumba, com o braço aberto. Para alguns aquilo lá é Cristo. Outros podem crer numa imagem da igreja católica. Para eles aquilo lá é Cristo. Tem muitos Cristos. Crer em Cristo, não, eu creio em Cristo. Não, você tem que conhecer quem ele é pela palavra de Deus, saber do ministério dele, conhecer a encarnação do verbo. É aí que você vai crer no Cristo verdadeiro das Escrituras. Porque todo mundo fala que acredita em Jesus Cristo, né? Mas quem crer em mim, como diz a Escritura, acredita como diz a Escritura, como o Novo Testamento revela e mostra claramente a encarnação do verbo. Então eu me torno filho quando eu creio de acordo com aquilo que as Escrituras me dizem. Então todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Agora presta atenção, isso é uma coisa poderosa. Eu acho que nós não entendemos isso. Eu acho que ainda nós não entendemos. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, presta atenção, de Cristo vos revestistes. Então esse batismo não é o batismo da água, é o batismo no corpo de Cristo, a introdução na família de Deus, na salvação. Então todos quantos fostes batizados em Cristo, eles foram revestidos de Cristo. Você acredita nisso? Então todo crente salvo, que é um filho, presta atenção, ele foi revestido de Cristo, um revestimento interior, uma nova vida interior, um novo ser interior, revestido de Cristo. Olha quão poderoso, quanto poder tem num crente que entende isso. Você entende isso?
Você é revestido de Cristo. Creu nele? Pastor, então e esse mal-estar que eu sinto? E essa sensação esquisita que eu sinto? E essa deprê que está na minha cabeça, pastor? Eu ando vendo coisas. Pelo amor de Deus. Você entende que é revestido de Cristo? Não entendo. Acho que isso não lhe foi revelado ainda. Você já viu um rojão de vara quando acende e sobe? Já viu, não? Eu vejo o crente que entende isso assim. Acende uma coisa e ele sobe que nem um trem. Se você não viu isso ainda, você vai ficar que nem o Lipe e o Hard, aquele desenho quando era pequeno. Ah, que azar. Ah, que azar. Você assistiu aquele leão e aquela hiena? Quem tem 50 e poucos assistiu, né? Então nós fomos revestidos de Cristo. Eu que estou falando para você e você que eu estou vendo, salvo, você foi revestido de Cristo. Hã? Acredita nisso? Pastor, mas me deu uma dor aqui. E daí? E daí? Você foi revestido de Cristo. Ninguém pode anular esta coisa que aconteceu com você. Ninguém pode te arrancar do reino de Deus. Ninguém pode te tomar das mãos de Deus. Ninguém pode desfazer o Espírito Santo que está dentro de você. Ninguém pode quebrar e desfazer a sua salvação. Nem macumba, nem olho gordo, nem inveja, nem feitiçaria, nem nada. Isso não tem efeito sobre quem foi revestido de Cristo. Acredita nisso ou não? Não tem efeito. E o diabo, quando olha para um revestido de Cristo, coitado dele, coitado do diabo, não pode fazer nada, porque ele fala: olha lá, um revestido de Cristo. Vou tentar enganar ele com uma mentirinha, que um olho gordo vai pegar nele, mas não vai. Ele é revestido de Cristo. Você acredita nisso? Eu acho que nós não acreditamos nisso. Porque todos quantos fosses batizados de Cristo, vos revestistes de Cristo. Vamos continuar a leitura. Então não há acepção de pessoas. Isso não é só para os homens, ou só para a mulher, ou só para o pastor. Não, é para todos. Olha, Dessarte, versículo 28. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós, agora todos nós que somos revestidos de Cristo, nós somos um em Cristo, um corpo, estamos ligados um no outro, ainda que nos vejamos só de domingo, ainda que você nem pense que está ligado em mim, mas eu estou ligado em você, você está ligado em mim, em Cristo. Nós somos um corpo em Cristo, e ninguém destrói isso. É isso que nós somos. Nós não somos um coitado encapetado que precisa ficar expulsando o demônio de si mesmo o tempo todo. Nós não somos um miserável que fica misericórdia, misericórdia. Já alcançamos a misericórdia de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Acredita nisso? Então você tem que se levantar nessa fé. Não deixa a tua alma te enganar. Não deixa essas coisas que vêm na tua cabeça dizer que não é isso. Não cai nessas emoções da mentira. Eu não estou te acusando se você ficou doente ou não. Eu estou tentando levantar a tua fé. Entende o que eu estou dizendo? Se você se sentiu triste, eu não estou te acusando. E se ficou com depressão, eu não estou te acusando. Eu estou só querendo te mostrar um caminho poderoso de fé. É isso que eu estou querendo te mostrar. Não te acusar, mas te levantar. Capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores ou curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Então, o rei tem o seu filho. Ele não vai assumir o trono do dia para a noite. Ele vai pôr lá. O que ele vai pôr lá? Tutores, curadores para treinar esse filho para assumir o seu reinado no futuro. Então, enquanto esse filho do rei, ele é menor, ele vai ser rei. Ele é herdeiro de tudo, mas ele é menor, ele está sendo educado, tratado, ensinado, até o dia que vai acontecer isso. É isso que ele está explicando. Então ele diz: mas está sob tutores e curadores, versículo 2, até o tempo pré-determinado pelo pai.
Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Agora olha lá, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele nasceu debaixo da lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, nos tirar do domínio da lei, nos resgatar da prisão da lei, nos resgatar da maldição da lei, nos resgatar do cativeiro da lei. Então Cristo, ele veio nos tirar dessa situação, estabelecer uma nova aliança. Uma nova fé surgiu, uma nova compreensão. A fé evangélica brotou com o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. 4. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Olha, isso aqui é evangelho, está na tua cara. Isso aqui não vai falar assim, você vai conquistar, você vai enriquecer, receba, olha, você vai dar a volta por cima, você vai ser do vermelho. Não, para essa gente não interessa isso que eu estou lendo. Só interessa para quem nasceu de novo ter entendimento. Para esses interessa. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que é o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai. Porque eu sou filho, o Espírito Santo veio, entrou dentro de mim. Deus enviou. Eu não estou buscando o Espírito Santo fora. Ele veio para dentro de mim, porque eu sou filho. Ele me garantiu enviando o seu próprio Espírito Santo para dentro de mim. Então nós temos alguém que João disse, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Então esse Espírito vai nos dar sabedoria, vai nos dar revelação, vai abrir os nossos olhos, vai nos encorajar. Ele vai fazer isso. Eu só preciso crer que Ele está em mim, crer que todo dia Ele habita em mim, crer que Ele mora em mim e não sai porque eu falhei. Preciso crer. A fé é que acende. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Agora presta atenção, pelo amor de Deus, entenda isso. De sorte, eu já falei isso 1000 vezes, de sorte que já não és escravo, porém filho. Sendo filho, você também é o que? Herdeiro de Deus. Então, se eu fui tirado debaixo da lei, fui adotado como filho, sou filho, Deus envia ao meu coração o Espírito do seu Filho. Agora eu não sou mais escravo. Se eu não conhecia Jesus, era escravo. Agora eu não sou mais escravo. Acabou a escravidão. Então qual é a minha postura? Tudo que vem me escravizar, eu me levanto e falo, eu não sou escravo. Não vai me escravizar, não vai. Você tem um poder extraordinário do Evangelho em você. Eu só preciso acreditar. Deus não tem filhos escravos. Deus não tem filho debaixo de maldição. Deus não tem filho que fica possuído por demônio. Deus não tem filho que a macumba pega ele. Os filhos de Deus não são escravos, são libertos. Deus não tem filho que o encosto fica na vida dele. Deus não tem filho que a casa dele é cheia de capeta. Não, é cheia de Deus a casa dos filhos de Deus. É cheia de Deus. De sorte que já não és escravo. Agora, o que você vê? Uma igreja com um evangelho poderoso desse, dominada pela velha aliança, fazendo 1000 campanhas para alcançar aquilo que Deus deu de graça. Uma igreja com um evangelho poderoso desse, com medo de capeta o tempo todo. E os pastores da superstição só falam em diabo. Só falam em diabo e demônio, e todo mundo é endemoniado para eles, porque nem eles creem nisso. Então eles põem o demônio na cabeça, na vida, no lar, no marido da esposa, o tempo todo eles põem. Põe medo, infunde um medo do diabo que já foi derrotado na cruz do Calvário. E fica esse povo enorme dominado, escravizado, supersticioso, e não consegue crer. De sorte que já não és escravo, porém filho. Sendo filho,
Por que nós somos herdeiros de Deus? Essa herança de, olha, ouro, prata, pedras preciosas é material de construção lá no céu. É cimento, areia, cal para nós. Você entendeu? Lá as portas da cidade são de pérolas. Então para nós é madeira. Lá é pérola. Porque os valores no céu não é real, não é ouro, prata, pedras preciosas. Lá as ruas são de ouro transparente. Para nós aqui é asfalto. Lá as ruas são de ouro transparente, porque é um material de construção, de pavimentação. Vocês estão entendendo? Não tem nada a ver. A riqueza que nós herdamos de Deus, eu acho que Deus tem galáxias extraordinárias, mundos extraordinários. Nós vamos voar, viajar que nem um relâmpago, nós conhecer um Deus infinito. Ouro e prata é coisa dessa terra, a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam. Meu Deus do céu, isso é verdade. Acredita? Não? Quase que eu solto uma gargalhada ungida aqui. Só para você soltar aí, né? Aí ia falar assim: nossa, o pastor está cheio de poder. Não, é só gargalhada mesmo. Nós vamos herdar, meus irmãos, procure olhar para o céu. Talvez hoje a noite está limpa, veja a lua lá, ainda que meio embaçada. Nós vamos herdar coisas que estão atrás de tudo isso, infinitas, gigantescas e eternas. Você acredita nisso? Aqui você se mata para ter um apartamentinho que não cabe nem o guarda-roupa, paga a sua vida ali, né? Lá não tem esse aperto, não. Lá não tem isso, não. Aqui você se mata só para comer arroz e feijão. Lá não vai ter isso, não. É outro nível de vida, né? Mas só para quem é salvo. Vocês estão entendendo? Nós vamos ver coisas extraordinárias que na Bíblia não revela, mas existe. Nós vamos ver Deus, Jesus Cristo, os querubins, os serafins, os céus. Diz que a cidade não precisa de sol, porque a luz que ilumina a cidade é Jesus Cristo. Glória a Deus, um outro nível de vida. Somos herdeiros de Deus. E não tem um demônio que vai nos tirar isso. Nem capeta de nada vai nos tirar isso. De sorte que já não és escravo. Nós somos filhos. Agora, o que os Gálatas estavam fazendo? Pensa nisso, meu irmão. Eles estão deixando uma riqueza dessa, do Evangelho, da graça de Deus, da obra da cruz, da herança celestial, libertos, redimidos, para voltar para a velha aliança e cair no cativeiro tudo de novo, voltar ao rudimento pobre e fraco que era a lei, voltar às maldições da lei, deixando a graça de lado para quê? Para voltar para a escravidão. Vocês estão entendendo isso? Mas Paulo fala: ainda que venha um anjo do céu, venha pregar coisa que não seja esse evangelho, o que eu tenho que fazer? Seja anátema. Você consegue receber essa palavra de hoje? Então vamos terminar, vamos ficar em pé. Pai querido, esse povo está abençoado, Senhor. Já está abençoado. Já está abençoado. Eu quero só pedir pela mente deles, Senhor. Aquela mente ruim, Senhor. Mente doente. Mente que está vendo tudo que não é a verdade, mas na mente é. Liberta-se. Que a pessoa entenda que não é escravo. De sorte que já não sois escravos, sois filhos. Sois filhos, e o filho não é escravo, Senhor. Abençoe a todos, dê uma semana de paz, de fé, de coragem, de força, Senhor. Eu sei que o Senhor vai nos livrar de todo mal, vai nos livrar como sempre livra. Obrigado, oramos pela fé em nome de Jesus, amém. Amém. Fala pro teu irmão: não é esse escravo, é filho, vai em paz. Não é